Você já percebeu que tem gente que vive declarando derrota e depois se surpreende por estar sempre cercada de problemas? Pois é. Parece exagero, mas a verdade é que suas palavras e seus pensamentos podem estar atraindo exatamente a vida que você não quer. Isso não é papo místico, é princípio espiritual. Joyce Meyer bate muito nessa tecla. O poder da mente, quando combinado com fé em Deus, pode abrir portas, curar feridas e transformar destinos. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Não basta orar forte se a sua boca continua profetizando fracasso. Se você está cansado de repetir ciclos, sentindo que sua vida travou, talvez o que você precisa não é um milagre urgente, mas uma mudança na forma de pensar e falar. E o mais louco? Isso pode começar agora. Você já parou para pensar que tudo começa na mente? Pois é, a Joyce Meyer vive batendo nessa tecla, e com razão. O que a gente alimenta na cabeça acaba se transformando em palavras, depois em atitudes, e pronto, virou realidade. Se a mente vive mergulhada em pensamentos negativos, a vida começa a refletir isso. Mas quando o pensamento é intencional, direcionado, com fé em Deus e com confiança de que Ele age através de nós, tudo muda. Não é mágica, é transformação da mente aliada ao poder da mente, com foco e propósito. O lance é que Deus não vai fazer o que é nosso papel. Ele trabalha por meio da gente, não apesar da gente. A Joyce sempre diz que esperar por um milagre sem mudar o pensamento é como plantar pedra e esperar colher fruta. Se você quer atrair bênçãos, precisa alinhar seu pensamento com a verdade, e não com a dúvida. Isso é pensamento intencional na prática. Por exemplo, ao invés de dizer não consigo sair das dívidas, diga pela sabedoria de Deus, vou organizar minha vida financeira e prosperar. Essa é a tal da confissão positiva que transforma tudo ao redor. É como se a mente fosse o volante da vida. Se você deixa no automático, ela vai pro caos. Mas se você segura firme, com pensamentos positivos e foco em vencer o medo, começa a mudar o rumo. A transformação da mente é o ponto de partida para uma vida abundante, de crescimento espiritual e confiança em Deus. E o mais interessante, a gente nem imagina o quanto uma simples mudança de mentalidade pode ativar um novo ciclo de fé, cura e vitória. E aí é que entra o verdadeiro poder das palavras. Uma mente que vive no não consigo é como um carro com freio de mão puxado, até tenta ir para frente, mas trava no mesmo lugar. Joyce Meyer ensina que pensar com intenção é o primeiro passo para romper essa mentalidade paralisante. Não dá para deixar a cabeça solta, pensando qualquer coisa. Pensamento automático geralmente nos leva para dúvida, medo ou vitimismo. Já o pensamento intencional, aquele que diz eu posso fazer o que preciso fazer através de Cristo, é como acender uma tocha no meio da escuridão. Pensa só, quantas vezes você já deixou de tentar algo porque se convenceu de que não dava conta? Isso não é falta de capacidade, é falta de pensamento alinhado com a verdade. Quando a mente se enche de declarações de fé, como sou capaz porque Deus me fortalece, os obstáculos continuam ali, mas a forma de enfrentá-los muda completamente. Isso é viver com propósito, é usar o poder da mente com sabedoria. E sabe o que é interessante? Essa mudança começa com pequenas frases repetidas todos os dias, como um treino espiritual. Joyce sempre fala que a confissão positiva não é só um truque mental, é uma arma espiritual. Quando a gente repete com fé que é possível, que vai superar desafios, a alma responde, o corpo reage e a vida começa a cooperar. É como trocar o modo sobrevivência pelo modo conquista. O pensamento intencional não é só otimismo, é uma forma de atrair bênçãos e vencer o medo antes mesmo que ele apareça. E falando em palavras que curam, espera só para ver o que acontece quando você começa a declarar essas verdades em voz alta. Tem gente que passa a vida reclamando dos problemas, como se falar sobre eles fosse resolver alguma coisa. Mas Joyce Meyer vira essa chave. Em vez de falar dos problemas, fale com eles. Isso mesmo, use o poder das palavras como ferramenta espiritual. A boca tem um papel gigantesco na transformação da mente e, consequentemente, da vida. Quando você começa a declarar com fé em Deus que sua realidade vai mudar, algo acontece no invisível. É como lançar sementes no solo da fé. Mais cedo ou mais tarde, a colheita chega. Sabe aquela história de que quem profetiza o futuro com base na palavra de Deus vive um amanhã diferente? Não é frase de efeito, é princípio espiritual. Se todo dia você acorda dizendo nada dá certo para mim, adivinha o que vai colher?
Agora, se começar a dizer minha vida está alinhada com o propósito de Deus, e estou atraindo bênçãos, o cenário muda, mesmo que aos poucos. Esse tipo de confissão positiva tem poder de quebrar ciclos negativos, curar traumas e renovar a alma cansada. Palavras que curam começam dentro da gente. Um exercício simples que transforma. Antes de sair de casa, declare 10 frases com poder, tipo sou amado pelo amor incondicional de Deus, estou crescendo espiritualmente, vencerei os obstáculos de hoje com sabedoria e paz. Parece simples, mas é aí que mora a força. A mente escuta, o espírito se alinha e a fé ganha força. A vida abundante que muitos buscam começa com pequenas declarações diárias. E à medida que isso se torna hábito, fica mais fácil identificar as desculpas que a gente usa para não agir. Todo mundo tem aquelas frases prontas que parecem justificativas, mas na verdade são armadilhas da mente. É muito difícil, não tenho tempo, não nasci para isso. Joyce Meyer rasga o verbo quando o assunto é desculpa, e ela fala com propriedade. Afinal, não é qualquer um que enfrenta o preconceito de ser uma mulher pregadora e ainda assim persevera até ver frutos. Ela mostra, na prática, que com fé em Deus e mudança de mentalidade, a gente pode superar desafios gigantes. É muito fácil se esconder atrás das limitações. Difícil mesmo é encarar a verdade de que muitas vezes, o que falta é coragem para agir. Joyce ensina que somos ungidos para superar obstáculos, e que o poder da mente pode nos impulsionar quando tudo parece empacado. Um exemplo real. Tem gente que passa anos dizendo que não consegue orar de manhã. Mas e se, ao invés de repetir isso, começar a dizer meu dia começa com renovação espiritual e tempo de qualidade com Deus? Aí a confissão positiva vira prática, e a prática, hábito. A autora mostra que, mesmo com dor, críticas ou cansaço, existe força dentro de nós, e essa força vem do Espírito de Deus. O segredo está em parar de alimentar desculpas e começar a declarar a verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é só um versículo bonito, é direção para a vida. Quando essa frase sai da teoria e entra no coração, a pessoa começa a ver portas se abrindo. E é aí que começa a surgir uma confiança em Deus que não se abala, especialmente quando se descobre o tipo de amor que sustenta tudo. Poucas coisas têm o poder de transformar uma vida como a revelação do amor incondicional de Deus. Joyce Meyer insiste nisso porque, sem entender esse amor, a gente vive tentando merecer o que já foi dado de graça. É aquele tipo de amor que não desiste, não recua e não cobra perfeição. Quando a pessoa entende que Deus a ama mesmo com falhas, ela começa a andar com mais leveza, sem medo de errar o tempo todo. É ali que começa a verdadeira renovação espiritual. A mente muda quando o coração entende que foi perdoado. Não importa quantos erros alguém tenha cometido, se há arrependimento, Deus perdoa e esquece. Isso não é papo de igreja, é libertação real. A fé em Deus se fortalece quando a culpa vai embora, e com isso nasce uma coragem nova, uma vontade de viver diferente. Um exemplo simples. Alguém que se sente indigno de prosperar, mas passa a declarar: sou filho amado de Deus, e Ele se alegra em me ver vencer. Isso muda tudo. Esse amor é o combustível para vencer o medo, superar desafios e caminhar em direção à vida abundante. Porque quem se sabe amado caminha em paz. Não se trata de merecimento, mas de identidade, e essa identidade é moldada pelo amor divino, não pelos traumas do passado. Joyce sempre lembra que a transformação da mente começa pelo coração. E quando o coração está firme nesse amor, ele se torna solo fértil para a fé florescer. E a fé, quando cresce, enfrenta até os maiores medos de frente. Medo tem um talento especial para se disfarçar de bom senso. Mas Joyce Meyer ensina que a fé em Deus é o único antídoto que realmente silencia esse sabotador interno. Medo de fracassar, de tentar, de não dar conta. Todos nós temos, em algum grau. A diferença está em quem escolhe declarar eu não terei medo e agir mesmo tremendo por dentro. Isso é coragem, não a ausência do medo, mas a decisão de não se deixar dominar por ele. E essa decisão muda destinos. Quando você verbaliza a fé, mesmo que a voz esteja trêmula, está mexendo nas estruturas do invisível. Já viu alguém declarar Deus está comigo, eu não vou recuar e continuar paralisado por muito tempo? É difícil. A confissão positiva gera movimento, e onde há movimento, o medo começa a perder força. Um exercício prático é repetir todo dia frases como: sou forte em Cristo,
o medo não tem domínio sobre mim, estou avançando com confiança em Deus. Parece simples, mas funciona, e muito. Joyce vive dizendo, o medo bate a porta, mas é a fé que decide se vai abrir. E a verdade é que, ao longo da vida, ele sempre vai tentar voltar. Só que quanto mais a mente estiver alinhada com as promessas de Deus, mais rápido a resposta se torna: não, obrigado, aqui não tem espaço para você. Superar obstáculos começa com essa postura firme, de quem sabe quem é, sabe em quem crê e escolhe caminhar na direção da vida abundante. E essa firmeza se torna estilo de vida. Joyce Meyer não nasceu otimista. Aliás, ela mesma conta que vivia reclamando, cheia de negatividade, até perceber que isso estava envenenando sua alma. A virada começou quando ela decidiu praticar a confissão positiva como estilo de vida, não só nos momentos difíceis, mas todos os dias, em tudo. Ela trocou o "isso nunca vai mudar" por "com Deus, tudo é possível". E adivinha? A vida dela começou a mudar. Não de uma vez, mas como quem planta fé e colhe transformação da mente, um dia de cada vez. Essa prática é mais do que pensar positivo, é declarar verdades alinhadas com a palavra de Deus até que sua realidade se curve a elas. Quando você diz "sou curado, sou próspero, sou guiado pela sabedoria divina", algo começa a se mover por dentro. E quando muda por dentro, o lado de fora não tem escolha, segue junto. Palavras que curam não são apenas poesia espiritual, são ferramentas de renovação espiritual. Elas constroem uma mentalidade nova, forte e pronta para atrair bênçãos. O segredo é transformar isso em hábito. Pode ser enquanto escova os dentes, dirige para o trabalho ou anda pelo bairro. Vá declarando frases de fé. Um exemplo poderoso. Deus está me moldando para algo grande. Isso muda o humor, muda a energia, muda tudo. E quando essa prática se torna parte de quem você é, até os dias difíceis ficam mais leves. A confissão positiva vira um escudo invisível. E quando isso entra no sangue, a mente se renova todos os dias, de forma natural. A renovação da mente não é como tomar uma pílula mágica que resolve tudo de uma vez. Joyce Meyer sempre lembra que essa transformação é diária, constante, como escovar os dentes da alma. Se hoje você deixa sua mente ser alimentada por pensamentos positivos e declarações de fé, amanhã vai acordar com mais força. Mas se largar mão, rapidinho os velhos pensamentos voltam. É tipo academia, não dá para treinar uma semana e esperar ficar forte o resto da vida. É prática diária, sem atalhos. A mente humana tem o péssimo hábito de voltar pro automático. Por isso, Joyce ensina que precisamos nos alimentar das verdades de Deus todos os dias, como quem toma um remédio essencial. Sabe aquele momento de silêncio no começo da manhã? Use isso para declarar: meus pensamentos estão alinhados com o propósito de Deus. Hoje vou superar desafios com sabedoria. Sou guiado pela paz divina. São essas pequenas confissões que mantêm a mente firme no caminho da vida abundante. A renovação da mente também passa por escolhas práticas. O que você anda assistindo? Com quem anda conversando? Quais conteúdos tem consumido? Tudo isso influencia. Trocar aquele reality show tóxico por um livro que fortalece a fé em Deus, tipo Campo de Batalha da Mente, da própria Joyce, já é um passo enorme. E quando a mente começa a se reeducar, até as emoções vão entrando no eixo. É aí que a gente começa a descobrir quem realmente é. Tem gente que vive se definindo pelos erros do passado, como se os tropeços fossem a identidade oficial. Mas Joyce Meyer ensina uma verdade poderosa: você não é o que fizeram com você, nem o que você fez. Sua identidade está em Cristo. E ponto final. Quando alguém entende isso, uma mudança de mentalidade começa a acontecer. A transformação da mente vira algo mais profundo, porque não se trata mais de melhorar um eu quebrado, mas de aceitar o novo eu recriado em Deus. A fé em Deus nos apresenta uma nova versão de nós mesmos, baseada no amor incondicional de Deus, e não nas vozes que nos condenam. Joyce compartilha que, por muito tempo, ela se sentia suja, sem valor, por causa dos abusos que sofreu. Mas ao mergulhar nas verdades da palavra, ela começou a declarar: em Cristo, sou uma nova criatura, sou preciosa para Deus, sou livre do passado. Essas confissões não foram apenas frases bonitas, foram chaves de cura emocional e crescimento espiritual. Essa nova identidade nos dá autoridade espiritual e confiança para viver de forma plena. Quando você entende que é amado, aceito e escolhido por Deus,
começa a agir como tal. A postura muda, o olhar muda, até os pensamentos se tornam mais intencionais. Isso te leva a viver com propósito, a vencer o medo e a superar obstáculos com firmeza. E quando essa identidade se firma, a gente para de esperar desgraça e começa a antecipar o bem. Muita gente vive com aquele pensamento escondido: lá vem coisa ruim. É quase automático. Mas Joyce Meyer desafia essa mentalidade e propõe algo que parece até contraintuitivo: esperar o bem, não o mal. Isso não é otimismo vazio, é fé ativa. Antecipar bênçãos, crer que algo bom está a caminho, é uma atitude espiritual poderosa. Quando você diz: Deus está preparando algo incrível para mim, o ambiente muda, a mente muda, e a alma encontra descanso. Parece loucura, né? Mas pensa comigo, se a gente pode escolher o que esperar, por que continuar esperando tragédia? O pensamento intencional entra em cena aqui com força total. Em vez de repetir nada dá certo para mim, escolha dizer o melhor de Deus ainda está por vir. Isso não anula os desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. E palavras como essas, cheias de fé, confiança em Deus e esperança, não só curam por dentro, como atraem bênçãos no tempo certo. Joyce sempre lembra que esperar o bem é se alinhar com o caráter de Deus, que é bom em todo tempo. É como preparar a casa para receber uma visita esperada. Você arruma tudo, coloca flores na mesa, acende a luz da sala. Esperar o bem é preparar o coração para algo maior. E quanto mais essa expectativa saudável cresce, mais a vida vai se ajustando para responder a ela. E assim, naturalmente, a fé se torna estilo de vida, e a mente, uma aliada fiel na jornada da vida abundante. E agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar dizendo que não consegue? Vai mesmo alimentar pensamentos que te paralisam, quando tem nas mãos o poder de transformar sua realidade com palavras que curam e fé em Deus? A decisão é sua. Mas lembra, a sua boca pode ser o seu milagre, ou a sua prisão. Que tipo de vida você quer atrair a partir de hoje? Já passou da hora de vencer o medo, superar desafios e viver com intencionalidade. Você está disposto a mudar sua mentalidade e começar a viver com base nas verdades de Deus? Está pronto para fazer da confissão positiva um estilo de vida? Porque se quiser, dá. Dá mesmo. Basta começar. Um pensamento por vez, uma declaração por vez. E se isso fez sentido para você, se te deu aquele estalo por dentro, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e vem aprender mais sobre como atrair bênçãos, renovar a mente e viver a transformação que Deus tem para sua vida.